De repente você quer ser bem-sucedido ou bem-sucedida na sua carreira profissional, de repente você quer crescer cada vez mais, e talvez você olhe pra você hoje e fala: "Cara, eu não ganho o que eu mereço ganhar. Eu não estou no trabalho que eu mereço estar. Eu não estou na jornada onde eu deveria estar. Eu acredito não ser reconhecido ou reconhecida da forma que eu mereceria ser". E é sobre isso que eu quero bater esse papo contigo, líder. Quero bater um papo contigo hoje sobre ser bem-sucedido, ser bem-sucedida na sua carreira, no seu plano de carreira, no seu planejamento de carreira, de sucesso profissional. E o porquê que eu trago esse tema para você aqui hoje? Boa parte da minha jornada é conversar com pessoas, né? Vivo em treinamentos, workshops, mentorias, e naturalmente eu vejo muito no olhar das pessoas aquilo que eu sempre desejei na minha vida. Hoje estar falando com você aqui um dia foi um sonho para mim. Poder ter essa oportunidade de conversar com você, de trazer algo profundo do que eu estudava. E uma boa parte da minha jornada eu me senti desgastado, eu me senti em um ambiente onde parecia que eu não cabia mais dentro daquele ambiente. Sabe quando você se sente assim? Você acorda de manhã, já tá esgotado, pensando: "Cara, não acredito que eu tenho que ir pra esse lugar de novo". Eu lembro que na época eu morava bem próximo dos meus pais e o meu pai foi lá conversar comigo. Eu estava ali com os meus 20 e tantos anos e ele começou a perguntar: "Cara, como é que você tá?". E eu lembro que eu comecei a no que eu fui abrir a boca pra falar com ele. Cara, eu chorava que nem criança. Ali era o meu nível de esgotamento total, onde eu já estava em um estágio onde eu não queria mais estar onde eu estava. Eu já estava no meu limite, né. Sabe quando você se aprofunda em assuntos, você estuda, você e aí você vai para o ambiente, você não vê nada daquilo que tá na teoria, você não enxergar nada daquilo que você via nos seus estudos, e você querendo aplicar, você querendo fazer e acontecer, e o ambiente já não cabia mais. E ali eu comecei a me questionar: "Cara, por que eu ainda não vivo o que eu acredito? Por que eu ainda não vivo o que eu gostaria de viver?". E eu comecei a perceber algumas coisas que a escola não me ensinou, que os ambientes que a gente passa não ensinam, que vários lugares que eu passava, faculdade, MBA, não falava sobre isso. Eu estudava assuntos técnicos de uma determinada área. Mas como eu faço para atuar em determinada área? Como que eu coloco em prática cara, faço o meu projeto sair do papel? Ninguém falava sobre isso. Ninguém colocava isso em pauta. Ó, você apenas pega esse conhecimento e se vira aí fora. Espera aí, cara. Como que eu faço isso? E um dos meus níveis de insatisfações, de angústia, de vontade de, cara, chegar lá e pedir as contas, mas eu não podia também pedir as contas na época, por quê? Porque eu tinha minhas contas pra pagar. Eu era recém-casado com a Giane e ela ia falar: "Meu, casei com um maluco, como assim? O cara vai abandonar tudo e vai". Então, ali eu percebi que eu era um cara sem plano. Então, esse foi o primeiro ponto, líder. Que eu percebi? Pessoas bem-sucedidas, elas possuem um plano. Diogo, como assim um plano? Primeiro a gente precisa saber o que exatamente nós queremos, né? Cara, eu estudo um determinado assunto, mas eu posso. Vamos pensar um psicólogo, por exemplo. O psicólogo, ele pode ser um psicólogo de múltiplas áreas. Enquanto ele não tem um plano de posicionamento, enquanto ele não tem um plano de quem ele vai atender, você pode ter o psicólogo que trata só de crianças autistas, hoje é muito comum, ou seja, ele já se posicionou. Ele pode ser um psicólogo que ele trata somente de ansiedade ou depressão, ele já se posicionou. Então, o primeiro passo é, cara, eu não tenho um plano. E
como eu não tenho um plano, eu também estou sem posicionamento. Uma outra coisa que eu percebi, ponto 2. Quando você não é um profissional bem posicionado, as pessoas não sabem como você pode ajudar elas. Seja você querendo atuar em organizações, seja você querendo empreender, seja você querendo atuar em qualquer área. Eu preciso ter um posicionamento. Vamos pensar, eu convivo muito, né? Eu sou sócio de uma empresa de tecnologia com IA, né? Nós temos um CRM personalizado para cada empresa. Então, essa empresa ela fornece CRM para empresas e vendo a rapaziada lá que trabalha com a gente, cada um está posicionado na sua área que ele é mais expert. Por exemplo, na tecnologia, sabe as pessoas que fazem a tela? A gente abre o WhatsApp, não tem o desenho da tela, não tem como ele funciona ali, todas as imagens dele. E eu descobri que na tecnologia esse é o cara que trabalha no front, né? É o front-end. E tem o back-end, que é o cara que trabalha nas programações por trás da tecnologia. Ou seja, são 2 posicionamentos diferentes numa mesma área. Então o que eu percebo? Pessoas bem-sucedidas, primeiro, elas têm um plano. Cara, eu quero estudar determinado assunto e ser um expert em determinado assunto. Depois ela se posiciona em um determinado assunto. E na época que eu tava, cara, angustiado, o que eu vou ser, com que eu vou atuar, como que vai ser minha carreira, não tinha um posicionamento. Eu estudava vários assuntos aleatórios, mas eu não sabia quem que eu queria ajudar. Até que eu comecei a refletir, eu falei, cara, é isso aqui. O que é esse refletir e chegar na conclusão, olha, é isso aqui. Só tem uma forma de você fazer isso, que não existe nas escolas, não existe no MBA, não existe. Ainda não trouxeram isso de forma correta, como disciplina nos ambientes, que se chama autoconhecimento. Se você não conhecer o assunto que você tem mais curiosidade, o assunto que você já foi mais bem sucedido até aqui, o assunto que você mais domina para poder ajudar as pessoas, a gente ainda vai falar, não, me dá um emprego aí de qualquer coisa, eu ajudo em qualquer coisa. Eu não vejo pessoas bem-sucedidas falar, eu faço qualquer coisa. Normalmente eles são expert em uma determinada área. Aí a minha pergunta para você é, em que área você é expert? Em que área as pessoas podem olhar para você e falar, essa pessoa pode me ajudar? E aí, cara, é só o começo, né? Porque o que eu descobri na jornada? Depois vem o processo. E o processo, ele vai judiar. O processo, ele vai te esmagar. Mas não é pro seu mal. É para te preparar para onde você deve ir. Mas sabe o que acontece quando as pessoas vão passar pelo processo? Tá muito difícil. Não, eu vou parar por aqui. Cara, isso já tô muito cansado, isso tá me sugando. Não, não é isso. Ela já tá posicionada, ela sabe o que ela quer, ela tem um plano. Só que ela ainda não se conhece a tal ponto de identificar os pontos cegos dela. É o que a gente sempre conversa. Se você não enxerga os seus pontos cegos, são os seus pontos cegos que irão te limitar. Então, em um dado momento, eu percebi que eu tava com medo. Primeiro, para começar, para dar o primeiro passo, eu tinha medo. Eu lembro quando eu comecei a trazer vídeos pra internet, já faz um tempinho, galera, que eu tô nessa vida. Foi lá em 2017. E não era assim, já existia, mas ainda as pessoas tinham muito medo, né, de vir falar. Por quê? Porque nós temos medo do julgamento. Eu me exponho aqui pra você e eu tenho consciência clara que muitos me julgam, pode julgar minha aparência, pode julgar o jeito que eu falo, pode julgar os temas que eu trago. Só que é uma escolha que eu fiz. E a escolha que você faz, é necessário que durante o processo você não retroceda. Porque o processo ele vai te preparando para você ir crescendo cada vez mais, para você ir avançando cada vez mais. Só que é comportamental.
Percebe? É comportamental. E se você não percebe um comportamento, de repente, de fácil desistência, de fugir dos desafios, de não encarar o novo, de não suportar a jornada que vai te preparar cada vez mais a sua personalidade. Eu nunca esqueço do que Jim Rohn falava, não é? Trabalhe mais dentro de você do que fora. Porque é dentro que está o seu maior tesouro. É a sua resiliência, é a sua integridade. Existem princípios. Não sei se você já percebeu, mas um outro ponto importante que eu percebo é que pessoas bem-sucedidas têm princípios muito fortes. Integridade, transparência. Procura trabalhar ela cada vez mais como ser humano. Reconhece as suas fraquezas e trabalha em cima delas. Ele não fica tentando se defender a todo momento. Por quê? Porque quando você tenta se defender a todo momento e não é honesto e verdadeiro ou verdadeira com as lacunas que você tem, você perde a oportunidade de melhorar aquilo. E se você perde a oportunidade de melhorar aquilo, você não melhora como ser humano na sociedade. Porque você sempre está ocultando ou encontrando desculpas ou justificativas para não enfrentar essa fraqueza que você tem. E tá tudo bem. Você é um ser humano. Eu sou um ser humano. Nós temos fraquezas. É natural que tenhamos fraquezas. Agora, o que não é natural? Ocultá-las, esconder e não trabalhá-las. Se você não trabalha suas fraquezas, são suas próprias fraquezas que irão te derrubar. Guarda isso que eu tô te falando. Se você não trabalha suas fraquezas, são suas próprias fraquezas que irão te derrubar. Não existe inimigo externo. O maior inimigo é interno. É nós com nós mesmos. Então, enquanto você não trabalha suas deficiências emocionais, sua personalidade, seus hábitos de desistência, hábitos de julgar, criticar, falar mal das pessoas pelas costas, hábitos de muitas vezes ter inveja. O ser humano tem inveja. O ser humano tem inveja. Você tem dois tipos de inveja, como diz Augusto Cury. A primeira inveja é a inveja sabotadora. É aquela inveja negativa. Que você olha e torce para a pessoa perder ou não ter aquilo. Isso é uma inveja negativa. E a inveja espelho seria aquela que você olha para a pessoa e fala: cara, que legal que essa pessoa faz. Eu gostaria de um dia fazer isso que ela faz. De andar com o carro que um dia que ela anda. Como será que ela fez para alcançar aquilo? Não é uma inveja que vem com um tom ruim, sabe? Aquela coisa que você sabe que não é positiva. Isso é um trabalho interno. É você se observar e falar: por que eu sinto isso? Por que eu tô agindo dessa forma? O que isso tem causado na minha vida ao longo dos anos? E se a gente não faz essa reflexão do lado de dentro, esse comportamento ele continua a nos perseguir durante a nossa vida, durante a nossa jornada. E será que isso será benéfico para o seu projeto, para o seu plano? Então, eu diria, líder, que pelo menos 3 coisas lhe farão ser bem-sucedidos na sua vida. O primeiro plano, você precisa ter um plano. O primeiro passo, aliás, é ter um plano. Fui redundante aqui com você. O primeiro passo é ter um plano. Quem não tem um plano não sabe para onde vai. Como é que você irá alcançar algo se você não tem ainda um plano? Diogo, e agora? Eu não tenho um plano. Não tem problema, calma. Eu duvido você sair aí na rua, conversar com as pessoas. Talvez boa parte delas não terá um plano. E não é culpa delas. Porque nós não fomos treinados a ter um plano. Só que quem não sabe o que quer, qualquer caminho serve. Você tem que ter um norte. Para onde você quer ir, cara? Qual a direção? O que você quer para os próximos 5 anos da sua vida? Ponto 2. Não adianta só ter um plano. Eu preciso me posicionar nesse plano. Colocar o meu alfinete ali no meio do quadro e falar: é isso aqui, ó. É isso aqui. Me descobri, cara, é isso aqui. Só que você precisa fazer um trabalho profundo dentro de você.
Porque tudo isso é lado externo. O lado mais importante fica do lado de dentro. Diogo, como assim do lado de dentro? Eu tenho meu coração, minha barriga, meu estômago. Não é sobre isso que eu tô falando. Sobre como você lida com as adversidades. É você saber gerenciar bem suas emoções para suportar o processo. É você desenvolver uma personalidade mais forte, firme diante dos desafios. Diogo, ontem eu chorei. Não tem problema chorar, meu irmão. Se tivesse problema chorar, não existiria nem as lágrimas. Chora. Pode chorar, pô. Alivia, chorar, alivia. Mas no dia seguinte levanta e continua lutando. Porque se a gente se entrega à frustração, se a gente se entrega às coisas negativas, a pensamentos negativos, ele te domina. É como se fosse braços invisíveis que te segura ali, ó. E você não consegue sair mais, porque você tá preso a isso. Se for algo disfuncional, vai tratar. Não tenha medo, não tenha vergonha. Procura um psicólogo, um psiquiatra. Vai ver o que é. Não se entrega. Não se entrega. Se for algo mais funcional, que de repente é um treinamento de inteligência emocional básico para que a gente consiga lidar com as nossas emoções, aqui no Leaderflix tem múltiplos treinamentos para você treinar suas emoções no meio da jornada. É tudo o processo do que eu venho aprendendo com a minha jornada, eu venho compartilhando com você. Mergulha, tem uma playlist só de inteligência emocional, assista todas elas. Se aprofunde no assunto. Para que você seja uma personalidade cada vez mais forte. Para que você consiga avançar cada vez mais. De repente você está no estágio que um material que você assiste, entendi. Deixa eu melhorar esse ponto. Cara, Diogo, tá muito mais profundo, muito mais puxado. Procura o psicólogo, procura o psiquiatra. Vai atrás, mas não se entrega. A maior fortaleza que você pode ter não tá do lado de fora. Não é o político A, B ou C que vai salvar a sua jornada, não. É você. É você. É você. Por isso que, cara, você jamais vai ver eu defendendo o A ou B ou qualquer... entrando em politização qualquer aqui, porque esse não é o meu papel. O meu papel aqui é contribuir com você. Eu acredito que o indivíduo, se ele tiver 100%, ele dá um jeito na vida dele. Mas ele precisa ter conhecimento. Ele precisa ter um plano. Ele precisa ter os seus princípios bem enraizados. Ele precisa ter o seu posicionamento na sua carreira. Ele precisa ter o seu poder pessoal. E com o seu poder pessoal, você é livre, irmão. Seja aqui no Brasil ou em qualquer outro lugar do planeta. Quando nós, como indivíduos, entendermos isso, acaba essa brigaiada toda que a gente tá vendo aí fora. Porque pessoas conscientes, eles olham o jogo de cima. Eles não ficam entrando nessas politizações, não vai levar a lugar nenhum. Lugar nenhum. Eu lembro do meu pai bravo com o presidente quando eu era criança, lá atrás. Eu lembro criança, ele desligando a TV, bravo, porque ocorreu o tal do confisco lá atrás. Se você é dessa época, você lembra muito bem. E aí, eu hoje, na idade que eu tô, nada mudou. Então, meu amigo, é uma ilusão a gente achar que não vai mudar, cara. Tem caras com canais políticos aí ganhando grana pra caramba, porque você fica lá assistindo, e ele tá torcendo pra que não acabe a treta, porque ele precisa produzir mais. Sai disso, cara. Foque em você. Você é o indivíduo da sua vida. Você é o presidente da sua vida. Se você constrói, se você sabe quem você é, se você sabe qual é o seu posicionamento profissional, se você já trabalhou internamente suas emoções, se você tá forte, resiliente, é você que domina o jogo. Ah, Diogo, mas o que eles fazem lá, a economia pode atrapalhar. Pode, mas não tem um controle, cara. Eu não tô afim de ser presidente, você tá? Eu não tô. O que eu posso fazer é ir lá e votar. E se acreditarem no que eu faço lá, se realmente vale alguma coisa lá o meu voto, beleza, já computou, vambora, vamos pro jogo. Eu não tenho mais controle além disso. O único controle que eu tenho é sobre minha vida.
É sobre vir aqui e ajudar o maior número de líderes possível, porque foi isso que eu decidi, é isso que eu me proponho a fazer da minha vida. Se algum líder que tá me escutando aqui um dia quiser ser presidente, eu falo, porra, estudou Leaderflix, então tenho certeza que vai ter integridade, vai ter princípios, vai ter valores, pode melhorar a vida da nação de alguma forma. Legal, se esse é o seu propósito, se você se propõe a fazer isso. Agora, se não é o seu propósito, o único controle que você tem é o voto, cara. Acabou. O máximo que você vai escutar eu falar de política é: você é o presidente da sua vida. Todo o resto você não tem controle. Por mais que você queira brigar, não tem controle. Não tem. Não tenho controle. O que eu tenho controle? Me desenvolver. Se é questões emocionais, vou desenvolver questões emocionais. Se é sobre organizar os próximos passos da minha carreira, é organizar os próximos passos da minha carreira. Se é finanças, que eu preciso aprender sobre investimento, é importante aprender sobre dinheiro também. Como você governa o dinheiro da sua vida? Você tem sua família. Você tem as pessoas que dependem de você. Você precisa saber minimamente ser um gestor financeiro da sua vida. Vai estudar finanças, cara. É isso que eu chamo de liderar a si mesmo. É você olhar para o cenário e falar como eu vou me posicionar a partir daqui. E ter a coragem necessária para colocar o seu plano em prática. Porque às vezes você tá se sentindo, cara, eu não sou reconhecido, as pessoas não olham para mim, as pessoas... Você tá com coragem de executar o seu plano? Você tá assumindo a responsa de você tocar a sua carreira? Me desculpa, líder, se eu tô sendo duro com as perguntas aqui. Porque quando alguém me ajudou a sair da onde eu tava, ele fez isso que eu tô fazendo agora contigo. Eu precisei escutar essas coisas. E aí, se faz sentido pra você, coloca em prática. Não adianta só ficar escutando. Coloca em prática. Para que você possa sair do outro lado e você ser o gestor da sua vida. E aí sim, você vai ver as coisas acontecerem. Continua na jornada, continua firme. Não faça nenhuma maluquice. Ah, vou sair do meu emprego amanhã e já vou começar. Não, cara, calma. Você tem que fazer conta na sua vida. Tem muita gente que vai te aconselhar, sai. Não, cara. De repente, encontra um trabalho que vai te dar tempo para você focar mais no seu projeto enquanto você vai construindo ele. É uma jornada. Não existe milagres do dia para a noite. Agora, você precisa ter clareza para onde você vai. Você precisa ter direção. Você precisa ter visão clara. É aqui. Então, o que eu preciso? Quais recursos eu preciso? O que eu vou buscar? Como eu vou me posicionar? Diogo, eu não tenho nem ideia do que eu vou ser. Então, falta clareza do lado de dentro. Você se perceber. Você começar a notar, observar e falar, cara, será que eu não posso ajudar as pessoas com isso aqui? Será que eu não posso fazer isso aqui? Entende? Isso é se conhecer, meu amigo. Se conhecer, minha amiga. Quando você se conhece, todo o resto será acrescentado. Lembra da frase de Jesus? Buscai primeiro o reino dos céus em primeiro lugar. Dentro de vós, em primeiro lugar. E todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Enquanto você não conhece a si mesmo, como as coisas serão acrescentadas. Isso faz sentido para você, líder? Por favor, se faz sentido para você, deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião. Qual é a maior reflexão que te trouxe hoje? Se você escutou até aqui, deixa aqui um comentário. Vou me conhecer. Que eu vou saber que você escutou até aqui. Deixa aqui embaixo. Vou adorar saber que você escutou até aqui, tá bom? E se você quiser participar da nossa mentoria gratuita, lembre-se que estão abertas as nossas inscrições. Aqui embaixo tem um link do meu WhatsApp. Você clica, me manda um oi e fala, Diogo, chega. Quero me conhecer mais, quero saber como que eu vou tocar minha carreira daqui para frente. Eu quero saber como eu vou me posicionar no mundo. Eu quero melhorar questões internas dentro de mim para que eu encare cada vez mais os desafios que nós vivemos aqui no Brasilzão e qualquer lugar do mundo que você for.
eu quero estar melhor comigo mesmo. Se chegou o seu momento, se você escuta essa mensagem, você fala, o Diogo tá falando comigo, manda aqui embaixo, clica no link, me manda um oi, vai ser um prazer a gente bater um papo. E se depois do nosso bate-papo fizer de fato sentido para você, quem sabe a gente começa uma mentoria bem legal aí, que vai ajudar você a buscar o que você mais quer, ser bem-sucedido, bem-sucedida, assim como vários mentorados já passaram aqui na nossa mentoria, estão aí caminhando os seus planos. São pessoas que agora têm um plano, né? Então, se você quer ter um plano, quer olhar e falar, cara, é isso que eu quero para os próximos 5 anos, me chama aqui, vai ser um prazer a gente contribuir com a sua jornada. Não esqueça de seguir, tá? Aperta o botão seguir e ativa o sininho, porque se você não fizer isso, você não é avisado ou avisada do próximo material que a gente colocar aí para você se desenvolver, tá bom? E por favor, líder, ajuda a gente aqui no podcast a continuar entre os podcasts mais escutados. Como que você pode nos ajudar nesse sentido? Se você sentiu uma gratidão no seu coração por esse conteúdo, a forma de você retribuir é muito simples. Você vai lá em cima, tem um botão de classificação, dá 5 estrelas pra gente. Você vai ajudar esse material a chegar em muitas mais pessoas e ajudar ainda mais pessoas que estão nesse momento, que estão precisando de um apoio aí na sua carreira, na sua jornada, tá bom? Até o próximo vídeo, compartilha com as pessoas que você tem um carinho bacana, que pode ajudar eles, e eu espero você no próximo material. Até lá, líder. Tchau, tchau.